Quem foi Ban Zhao? Ban Zhao foi uma escritora, filósofa, historiadora e poetisa chinesa que se tornou a mais importante pensadora da dinastia Han. Ela nasceu por volta do ano 40 da Era Comum em uma família aristocrática e erudita. Seu pai se chamava Ban Biao e era um importante funcionário da corte. Seu irmão mais velho Ban Gu era historiador da corte e seu outro irmão Ban Shao foi um general também da corte. Ban Zhao aprendeu a ler e escrever e teve uma educação exemplar. Se casou aos 14 anos com Kang Shizu, porém se tornou viúva poucos anos depois. Ban Zhao era muito respeitada e tinha grande fama na corte imperial por ser conhecedora dos livros clássicos e intelectuais. Quando seu irmão Ban Gu morreu, Ban Zhao foi convidada para terminar o livro da história de Han que seu irmão deixou incompleto. Ban Zhao se tornou bibliotecária imperial e professora da corte por pedido da imperatriz Xi. Ela foi professora de mulheres e jovens. Aos 50 anos escreveu sua obra mais conhecida, Lições para Mulheres. O livro falava sobre orientações e reflexões sobre a conduta feminina com conselhos filosóficos e morais. Foi a primeira vez que o tema foi discutido com tantas especificações na China antiga. O livro tem 7 capítulos, que mostra a realidade das mulheres da China da dinastia Han. Capítulo 1 – Humildade. Capítulo 2 – Marido e esposa. Capítulo 3 – Respeito e atenção. Capítulo 4 – Qualificações femininas. Capítulo 5 – Coração devoto. Capítulo 6 – Obediência interna. Capítulo 7 – Harmonia entre as famílias. O capítulo 1 – Humildade fala sobre o comportamento ideal em relação às atitudes que se deve tomar para com o marido e outras pessoas. Que a mulher ceda modestamente aos outros, que ela respeite os outros, que ela coloque os outros em primeiro lugar, e a si mesma por último. No segundo, marido e esposa discute sobre os problemas de casais. O caminho do esposo e da esposa está intimamente conectado com o Yin e o Yang, e relaciona o indivíduo aos deuses e ancestrais. No entanto, apenas ensinar meninos e não ensinar meninas não seria isto ignorar a relação essencial entre eles? De acordo com os ritos, a regra é começar a ensinar as crianças a ler aos 8 anos de idade. Aos 15 anos, elas devem estar prontas para o treinamento cultural. Então, de acordo com esta doutrina, por que a educação não deveria ser dada tanto para meninos como para meninas? No terceiro, respeito e atenção, temos como foco a relação entre os homens e mulheres partindo da percepção da do Yin e Yang. Um homem é honrado pela força, uma mulher, pela suavidade. Há, no entanto, um ditado que diz: um homem pode ser parecido com um lobo terrível, mas no fundo pode ser um monstro fraco. E uma mulher, embora possa parecer um ratinho amedrontado, pode ser, na verdade, uma tigresa furiosa. Ponto. Deve sempre haver um respeito mútuo, sem o que ambos destroem o amor próprio um do outro e então marido e esposa se dividem. Na quarta, Qualificações femininas, apresenta as 4 qualidades fundamentais para a formação da personalidade feminina ideal. Uma mulher deve ter 4 qualificações: virtude, carinho, beleza e esforço. A virtude não exige brilhantismo, mas apenas atenção íntima. O carinho não precisa ser inteligente ou aguçado nas palavras, mas sincero. A beleza não requer formas ou faces perfeitas, mas apenas dedicação e cuidado com o corpo. E por fim, o esforço não é trabalhar mais, ou melhor, que outros, mas apenas o necessário. Ponto. Estas 4 qualificações fazem a virtude completa da mulher, e ela não pode viver sem elas. O maior tesouro de um homem é estar no coração de uma mulher assim. No quinto capítulo, Coração Devotado argumenta que a mulher deve evitar novos casamentos. Nos ritos iligi está escrito que um marido pode se casar novamente, mas não há nenhum texto que autorize uma mulher a se casar uma segunda vez. Por essa razão que se diz: o marido é como o céu, e tão certo como não se pode fugir dele. Uma esposa não pode deixar a casa do marido. No sexto, obediência interna se refere à obediência aos sogros. Mulher não deve agir contra a vontade e as opiniões dos sogros, nem discutir sobre o que certo ou errado, sobre o que é apropriado e inapropriado. Essa flexibilidade é o que se chama a obediência que sacrifica a opinião pessoal. Por isso o livro O Modelo para Mulheres diz: se uma nora segue os desejos de seus sogros como um eco ou como uma sombra, como ela não poderia ser apreciada? E no sétimo, harmonia entre as famílias dá importância aos cuidados nas relações familiares. Se uma mulher viver em harmonia com sua família, as críticas contra si serão silenciadas. Se ela viver em discórdia com seu marido,
isso se espalhará para fora de casa. Isso é inevitável. O Tratado das Mutações Ligen diz: dois corações harmonizados podem cortar ouro, palavras concordes exalam o perfume das orquídeas. Esse ditado pode ser aplicado à harmonia no lar.